Bem-vindos ao podcast Central do Varejo, na edição do Rio Grande do Sul, trazendo vários ícones do varejo aqui e muito conhecimento com vocês, juntamente com o meu co-host, Rodrigo. Olá, Elifas. Olá, pessoal que está ouvindo a gente aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais da história do Pedro Sasso e da Sasso. E solta a vinheta. Muito bem, seja muito bem-vindo, Pedro Sasso. É um prazer imenso te ter aqui na Central do Varejo. Prazer é meu, todo meu. Obrigado pelo convite, Elifas, Rodrigo. É isso aí, vamos falar agora muito sobre varejo, tem Boa. histórias boas aqui para compartilhar. Fica até o final, com certeza você vai se inspirar com essa história. E aí, Pedro, fala um pouquinho mais dessa jornada de vocês no varejo, que começou, né, lá com o teu pai, que antes nós conversávamos aqui, né, nos bastidores. Então conta um pouquinho dessa história, que o varejo tem muito disso, né? Tem muita história boa. É verdade. Bom, nós começamos, na verdade meu pai começou lá nos anos de 1980 e poucos, 85, 84, primeiro como representante comercial, né? Ele vendia calçados pelo interior, depois ele criou coragem, aí montou uma lojinha para ele, aqui no centro de Porto Alegre, e vendia calçados também, e aí foi desenvolvendo, né? Depois ele saiu do centro, foi para Azenha, bairro Azenha, o segundo centro aqui de Porto Alegre, praticamente, né? Com um comércio bem pujante, assim, na época. Mas agora também a gente precisa um pouco de investimento lá, mas ainda existe um comércio bem interessante lá. E então ele botou a loja dele lá, mas daí o segmento não era moda como é hoje, né? Era artigos esportivos. Mas ao longo do programa aqui a gente vai conversar sobre isso, mas a gente ficou 15 anos com artigos esportivos e depois o mercado foi encolhendo para nós e a gente se viu forçado assim a mudar, né? E foi quando a gente teve... E quando foi esse ponto de virada? Tu falaste antes pra gente aqui. Na verdade, um ponto de virada... A gente foi sentindo, não foi de um ano para o outro, né? Foi ao longo dos anos, assim, a gente foi vendo que grandes redes começaram a vir para Porto Alegre, né? A Centauro e outras, assim, a Decathlon também, né? E com produtos praticamente os mesmos que nós, mas com vantagens comerciais, porque eles compram quantidade, né? Sim. E aí muitas pequenas lojas de esportes foram devagarinho, fechando, né? Sim. E nós já tava de olho nessas mudanças e foi aí então que a gente começou devagarinho tentar mudar o mix, né? Botar outros produtos na loja. E em 2015, acredito que tenha sido essa primeira mudança, assim. Mas na pandemia que foi que a gente realmente... teve que pensar assim, ou nós continuamos desse jeito e nós vamos desaparecendo devagarinho, ou nós damos um peitaço e vamos para cima do mercado de outra maneira, né? Exato. E foi aí então que a gente viu que a gente precisava fazer algo diferente, né? Conseguir fazer produtos diferentes para se diferenciar no mercado. E aí a gente começou a produzir. Produzir. O próprio, então virou uma loja, obviamente, de roupas. De roupa, moda. Isso, que antes tu adquiria, né, em São Paulo e trazia pra cá. A gente, quando começou a botar esse segmento, né, de moda, a gente ia para São Paulo, comprava e revendia nas lojas. Então era praticamente uma multimarcas, né? Então na pandemia a gente pensou, não, a gente precisa criar a nossa identidade, né? E aí foi que a gente começou a se inspirar, né, em coleções e a gente contratou também uma estilista para que a gente pudesse criar as nossas peças, né? E devagarinho foi acontecendo, né? É que a gente faz a coleção por estação, né? Sim, então sim. é inverno e verão, tem a primavera e o outono também, mas praticamente é inverno e verão. E foi daí a gente semestre a semestre a gente foi evoluindo e acrescentando. Legal. Né? Até a gente chegar hoje que a gente produz praticamente 95% do nosso mix. Ah, legal. E isso veio de uma demanda de que, da pandemia, tu não tinha mais tanto acesso a São Paulo, certo? Então, também, de um problema veio... Na verdade, isso foi um dos fatores, né? Sim. O outro fator é que a gente estava... Nossa empresa, ela estava muito igual, né? Então, a gente acabava pegando um pedacinho da pizza ali, né? Da Sim. fatia do mercado.
E quando a gente começa a produzir, primeiro que a gente se diferencia do mercado, né? Segundo que a nossa margem aumenta também. Uhum. Isso aí eu ouço poucas pessoas falando nisso no varejo, né? Sobre a margem, né? Então e teve essa questão também da pandemia de as importações serem fechadas, né? E teve aquele gap ali que a gente ficou sem ter produto para comprar, assim, né? Uhum. Então aí a gente se forçou. E hoje a SAS está com quantas lojas em Porto Hoje Alegre? a gente tem 5 lojas em Porto Alegre, a última no Bourbon Country, Uhum. ali perto do Iguatemi, ali, né? Foi a nossa última loja que a gente abriu no final do ano passado. Ah, legal. E Pedro, assim, é legal que você tá contando essa história, porque você já tinha um conhecimento do varejo na ponta, Sim. mas vocês não tinham loja, né? Então, como é que foi isso? Agora, montando uma loja feminina, Sim. teve que mudar muita coisa lá dentro de casa ou foi uma adaptação daquilo que vocês já faziam? Eu acho que foi tudo sendo adaptado, né? Até hoje a gente vai se adaptando, assim. Sim. A gente trabalhar com o público feminino, assim, a gente foi aprendendo, né? E antigamente a gente ficava dentro da loja também, ajudando no caixa, na venda e tal. E aí, quando começou essa questão do público feminino, a gente criou a necessidade de cada vez mais se aprimorar para atender esse pessoal. E a gente também foi devagarinho assumindo outras questões mais de logística, de produção. Então hoje a gente fica muito pouco dentro da loja, né? No atendimento, na operação. E a gente sempre ouve muito os nossos clientes, né? Então a gente está cada vez mais adaptando os nossos produtos para melhor atender nossos clientes. Então são várias questõezinhas assim que a gente acha bobagem, mas que na ponta, no varejo, faz diferença, né? Um braço mais adequado, assim, mais larguinho, né? Ou mais estreito. Então isso a gente vai tudo pegando no dia a dia E testando na ponta. sempre, E né? testando, Legal. exatamente. E como é que foi esse processo de sair da questão de multimarca e começar a focar na tua marca? Como é que foi esse aprendizado de vocês, trazendo a estilista do processo aí de facções, que não é as facções ruins, né? As facções de costureira. Né? Então, como é que foi esse processo para vocês? A gente foi aprendendo, né? No dia a dia. Então, todos os dias a gente foi aprendendo a ter modelagens, essas questões que a gente estava conversando aqui há pouco, para a gente poder, para o produto chegar nas lojas e vender, né? Aconteceu já da gente apresentar produtos e confeccionar produtos que não tiveram a melhor saída, assim, né? E aí a gente foi mudando, fazendo ofertas, enfim, para que a gente pudesse se manter no mercado, mas melhorando o produto, né? É que o varejo do Rio Grande do Sul, ele tem praticamente as 4 estações bem definidas, muito mais que no eixo, nos outros eixos do país. Então isso também é uma dificuldade, né? Por exemplo, no inverno que não faz frio, ou um verão que acaba não sendo tão quente. Exatamente, né? Isso é um desafio para nós. Esse ano até que fez um frio contínuo, assim, né? No Brasil inteiro. É verdade. É verdade. Mas não é sempre assim, né? A gente sabe que às vezes a gente espera o frio intenso e aí vem um frio, aí depois vem mais 2 meses de calor e isso aí quebra toda a organização, né? Porque o produto que você estava pensando em vender ali... Esse é o... exatamente, esse é o nosso... Teve anos que a gente comprou muita roupa pesada, assim, para vender, acreditou que viria o frio intenso e não veio, né? Então daí a gente tem que usar algumas estratégias, né, para tu te manter firme, porque se tu é capitalizado, tudo bem, tu espera, guarda o produto, espera a próxima oportunidade para vender. Agora, se tu não tem aquele capital de giro para aguentar, tu vai ter que trocar dinheiro, né? Queimar. Queimar. Então, esses são os desafios do nosso negócio. Claro. E como é que tu vê hoje essa questão da construção da marca Sasso, né? Porque passaste agora a produzir teu produto, 90% falaste, né? Sim. Então, como é que tu vê também esse outro poder que tu está começando a criar junto com o teu produto, que é a tua marca? Também é um desafio que a gente vai ter pela frente, que a gente está tendo, porque a marca, ela é construída, eu vejo, né, de 2 maneiras, né? Ou tu investe muito dinheiro
e tu joga essa marca na rádio, na TV, na internet, e tu cria um branding potente, né, para que as pessoas tenham o desejo de consumir, de entrar, de conhecer tua loja, de comprar teu produto, ou tu constrói isso aí devagarinho com o tempo, né? Porque com o passar dos anos também tu vai te consolidando no mercado e Sim. acaba virando referência, né? Então a gente está nesse meio tempo aí, meio termo, esperando, a gente está se consolidando devagarinho com o tempo, e quando a gente consegue investir também em alguma publicidade e tal, né, com influenciadoras, assim, a gente acaba fazendo também, porque a gente sabe que ajuda, né? Com E certeza. entrando nisso, assim, eu acho que um pouco do que a gente já conversou, você já tá pensando também na parte digital da empresa, né? Sim. Como é que tá isso hoje? Como é que tá a conversa internamente? Na verdade, o nosso digital hoje, ele é no Instagram, né, na ferramenta, Sim. algumas redes sociais, né, que a gente usa ali, Instagram e Facebook. Mas a gente não usa para vender, a gente usa para divulgar. Como né? branding. O de vender ainda é no 1 a 1 ali no WhatsApp. No WhatsApp. Ou trazendo para dentro da loja, né? Mas a gente sabe que existe um universo, né, que a gente ainda não explora Principalmente no mundo feminino, né? no mundo feminino, e que a gente uma hora ou outra vai ter que entrar. E aí, como a gente estava conversando antes, não é só ter a ferramenta, Não, é exato. ter o serviço também, né? Isso Esse aí. é o grande desafio, porque a gente, como empresa pequena, a gente não basta só ter a ferramenta, a gente tem que ter uma equipe preparada para poder operar, Exato. né? Porque às vezes acontece da empresa comprar a ferramenta, tudo, e na hora de usar não tem tempo, não tem habilidade para Exato. E o mercado hoje em dia tem muito disso, né? No advento do que a gente teve aí das pessoas entrarem no digital, tem muita oferta enganosa. E aí a gente também tem isso, né? Bastante. Tem que ter uma ferramenta que tenha realmente uma história, que tenha uma sustentabilidade e que realmente ajude o varejo a fazer isso, né? E tem que ter um dono também, né? Sim. O que eu vejo bastante, assim, né? Falando da minha experiência pessoal, olhando a gente vê um monte de história legal, mas justamente isso, né? A pessoa vai lá, compra uma plataforma, não tem um dono, né? Porque que nem você tá olhando a marca, você tá olhando o produto, você tá olhando produção, você tá olhando o próximo lançamento, você tá olhando um monte de coisa. equipes, né? Que é muito importante, a gente estar sempre perto das Perfeito. equipes. Opa. Não, verdade. E aí, voltando para um ponto interessantíssimo, né? Tu ainda tá nessa parte do varejo físico propriamente dito, né? Sim. Que todas as tendências dizem que o varejo físico tem cada vez crescido mais. Como é que tu vê hoje esse caminhar de vocês dentro do varejo físico, né? Até ia te atravessar ali, mas o lance que a gente está esperando ainda para entrar no e-commerce, né? No varejo online, é que a gente ainda tem muita coisa para crescer no varejo físico, sabe? Sabe quando tu, tipo assim, tu acha que tu tá trabalhando naquilo, mas tu ainda não tá 100% Sim. perfeito naquilo ali. Então, como a gente já tá estabelecido no varejo físico, a gente quer primeiro ficar 100%, 90% no varejo físico operando, porque tem muita coisa para acontecer Melhorar, ainda, né? para melhorar, de CRM, sabe, de produto que a gente pode evoluir para depois dar o passo Mas a gente, assim, acredita muito no varejo físico. Acho que a gente vai para as feiras aí, né? O pessoal às vezes fala, dá uma assustada, vai acabar o varejo físico e tal, mas a gente sabe que não, assim, a gente confia muito no varejo físico, as pessoas estão nas ruas, elas andam para cima e para baixo, e elas gostam de comprar no varejo físico, embora elas também gostem de comprar no varejo online, né? O que eu acho que vai mudar, e aí não sei se a pessoa até colocar em discussão aqui, é o modo da pessoa ir lá e simplesmente comprar o produto. A experimentação eu acho que vai aumentar ainda mais. Sim. E o que é legal, na moda feminina, pelo menos é isso que a gente vê, a experimentação é ainda um ponto importante. A pessoa pode até comprar no online, Sim. mas ela já tem que conhecer o produto. Exatamente. Ela já tem que saber exatamente qual é o fit, qual é a metragem, qual é a estampa. Então, assim, é um pouco isso que eu tô enxergando. Eu acho que talvez você tá trabalhando mais nesse ponto. A gente falou um pouquinho de franquia. Eu acho que até vem um ponto interessante dessa próxima pergunta. Qual é o diferencial da Sasso hoje? Olha, acredito que nesse momento, assim,
nossos produtos são diferenciados no ponto de vista, não tem uma loja Uhum. que tem o nosso mesmo produto, sabe? A gente tem a nossa marca, a nossa loja tem uma personalidade. Se a gente Legal. caminhar nos shoppings, assim, tu não vai encontrar nenhuma loja exatamente como a nossa. Ah, vai ter vestidos de malha, vai ter, sabe? Uhum. Mas igual ao nosso não vai ter. A gente tem a nossa curadoria de estampas, de modelagem, né, de estilos, né? A gente tem vestidos mais soltinhos, mais ajustados, mas a gente trabalha uma moda casual e, que nem eu te falei, não tem uma loja que seja igual a nossa. Então, o nosso diferencial, acredito que seja esse, Sim. né? Além da gente ter algumas estratégias de varejo também, que a gente promove bastante, faz algumas ofertas, às vezes, agressivas, né? E são várias coisinhas, o varejo não é uma coisa só, né? Claro. É um conjunto de ações que criam o desejo nos clientes para... E até dessa parte, por exemplo, tu vinha, né? Tu estava na questão de multimarca e hoje tendo a tua marca. Como é que foi também para vocês, como empreendedores, tomar essa decisão, né? Porque, querendo ou não, quando eu tô com a parte de multimarcas, eu tenho uma certa segurança com marcas conhecidas no mercado. Sim. Né? Mas como é que foi para vocês passarem desse ponto? Pô, vamos agora, né, investir nisso, Sim. vir, como é que foi? Porque, deixando ou não, vocês ainda são uma empresa familiar, né? Sim, uma empresa familiar. Olha, que nem eu falei, foi um peitaço que a gente precisava dar, né? Peitaço é bom. Peitaço é bem do Rio Grande do Sul. Foi, Não, São peitaço é Paulo, bom, né? não, peitaço é É. bom, bom, Foi gostei, uma gostei. atitude corajosa, eu Exatamente. acredito, porque claro que é mais fácil tu comprar algo que já tem uma marca consolidada, né, que tu não precisa sair da loja, né, que tu não precise negociar com mais pessoas, porque quando tu é confeccionista, né, tu acaba tendo que colocar mais gente no processo, Na né, cadeia de na produção, cadeia de é, produção, exatamente. Então é mais fácil tu ali comprar de um representante e colocar o produto e tudo. Mas esse outro lado também tem muitas vantagens, né, que nem eu te falei. Uma delas é a margem, né? Quando tu produz, tu acaba e tu produz o teu próprio produto, quanto é que vale esse produto, Uhum. né? Esse produto pode valer 10, pode valer 20, pode valer 100, pode valer 200, pode Depende do valer teu posicionamento, né? Exatamente. O markup entendeu? que você coloca no varejo markup- é diferente, né? Exatamente. E ele não tem... O markup, ele não tem uma regra, Não. entendeu? Exato. O mesmo produto, ele pode valer 100 ou ele pode valer 5 mil. Depende do estilo, depende De um monte de da coisas, mas estampa, depende muito do mercado do também, mercado né? também, exato. E depende de quanto que tu quer vender. É. Se tu quer vender 1000 peças, se tu quer vender 10 peças, né? Então, essas estratégias que a gente foi, ao longo dos anos, assim, foi entendendo, porque é difícil tu entender isso Sim. também, né? Difícil de ter coragem de marcar, de marcar não, mas tipo, de criar um produto para tu vender a R$1.000, sabe? E eu tenho uma outra pergunta, você tinha comentado, hoje você tem 95% dos produtos produzidos? Eu chutei, né? Mas eu Sim. chutei perto, Sim. né? Acredito que a gente produza... É bastante, hein? Não, a Legal. gente... No inverno, assim, a gente não trabalha com... Que nem a Elifas falou, nossos invernos são danados, né? Então, a gente não trabalha com roupa muito pesada, Uhum. sabe? Mas, porque, que nem a gente falou, a gente já tomou alguns tombos, assim. Sim. Então, a gente... Que não tá na Suíça, né? Exatamente. Então, tipo assim, a gente produz a nossa coleção e aí, claro, o inverno pesado a gente compra um pouquinho pra ter, né? Uhum. Mas não é um produto que a gente... E acessórios a gente ainda não produz, né? Colares, roupas, coisas que compõem os looks, né? Feminino. Lenços, no verão a gente tem os colares, né? Legal. Essas coisas, assim, E- que a gente acaba não produzindo. Mas o resto, O assim, resto, os vestidos, macacões, calças, blusas, isso aí a gente dá tudo prioridade pra nossa marca. E isso é bacana porque você acaba ficando dono, né? Realmente, um pouco do que o Elifas falou, assim, de todo o processo Sim. e da marca e do produto, enfim, isso, obviamente, para quem tá comprando também, a pessoa sente isso, né, Sim. no fim do dia. E você tinha comentado um trabalho que vocês fazem hoje no Instagram com influenciadores. Você tem hoje um casting de influenciadores? Como é que é esse trabalho que vocês fazem? Na verdade, não. A gente tem algumas pessoas, né, que fazem esse trabalho de
Na verdade, a gente usa o nosso perfil, a gente não usa o perfil das pessoas, a gente usa o nosso o perfil, perfil. a gente traz os influenciadores para Humanizar a marca, no para caso. humanizar, Pô, e aí a legal. gente divulga os looks nossos nessa influenciadora. Então a gente tem 2, 3 pessoas que a gente identifica perfis assim, esse perfil é legal para a gente trabalhar esse produto, e aí a gente acaba fazendo ensaios, né, onde a gente coloca os nossos produtos e eles vestem e tal. E isso aí a gente faz de maneira frequente, assim, de 2 a 3 meses, ensaios para coleções, né, de verão, de inverno, meia estação e tudo. Mas para quem tá ouvindo a gente, é legal isso que você tá comentando, né, Pedro? Porque muita gente às vezes pega a influenciadora e coloca o produto na influenciadora, Sim. né? Você tá fazendo um pouco o contrário, não o contrário, mas tá trazendo a influenciadora para dentro, né? Nossa ideia, claro, a gente, não que isso seja uma regra, né, Não, claro. mas Mas isso é o que tá funcionando para construção da tua marca. a gente começou assim, agora vamos ver se a gente evolui também, daqui a pouco a gente pode ter outras pessoas, né, mas a gente não quis nunca dar um passo maior que a perna, assim, sabe? É o que acontece hoje, né? Também tem muito disso, né? Antigamente a influência ela ficava no influenciador. Exato. Desde o advento que o Instagram disse, não, pera, agora vamos trabalhar o tráfego pago, ele tirou um pouco essa questão. Então, até fica um recado aqui para quem é varejista, cuidado onde você está realmente talvez escolhendo o influenciador e deixando a sua audiência com ele e não contigo. Sim. Né? Que é o que tu tá fazendo. Tá trazendo a parte humana dele para ti, mas pegando a audiência para a marca, né? Isso também para um posicionamento fica melhor. Na verdade, quando tu contrata um influenciador, tu contrata ele para ele expor no dele, né? Esse Também é o perfil normal de ver, né? E nosso caso, quando a gente faz o tráfego pago, a gente faz o ensaio com o influenciador e patrocina no nosso Instagram. Exato. A audiência ficando com vocês. A audiência fica conosco. Então as perguntas já vêm diretamente para nós, né? Então hoje a gente está fazendo assim. Não sei se é o melhor caminho, né? Mas é o caminho que a gente tem feito. Mas é um modelo de construção de marca, né? É isso que vocês estão falando, que eu acho que para quem tá assistindo a gente, é justamente isso, entender como é que é a construção de marca, né? É justamente esse o ponto. E pensando um pouco mais adiante, assim, qual que é o planejamento nos próximos anos, assim? O que vocês estão pensando em fazer, em investir? Quais os desejos da Sasso? Eu não posso falar muito pela empresa, porque eu sou uma parte, né? Mas eu sou até meio... Eu sonho muito alto, sabe? Tu é a parte bem empreendedora. Exatamente. Eu queria ter lojas assim, espalhadas pelo mundo. Empreendedor que não sonha, não existe. Cara. É verdade. Tem que ser. Não, mas trazendo um pouco para a realidade, assim, a gente pensa em se consolidar no mercado, se tornar referência, sabe? Pô, a gente tá no bairro Azenha. Pô, vamos ser a melhor loja da Azenha. A gente tá no bairro Rio Branco. Vamos ser a melhor loja do Rio Branco, sabe? Uma das melhores. E eu penso em ser sempre assim, sabe? Ser o melhor aonde a gente tá. E aí depois as coisas vão acontecendo. Consequência, né? Consequência. Mas a gente já falou sobre franquias, sobre várias coisas, né, que a gente poderia fazer. O universo do varejo, ele é um universo muito grande, né? Bem grande. E quando tu começa a produzir, que nem a gente estava conversando antes, tu pode produzir qualquer coisa, né? Tu pode fazer uma camisetinha preta né? Tu pode fazer uma camisa, tu pode fazer um blazer, tu pode fazer um uniforme de academia, de corrida, tu pode fazer qualquer coisa, tu desenvolve qualquer coisa. Então como é que funciona a demanda. A minha cabeça hoje, eu tenho o sonho, assim, de cada vez mais me aperfeiçoar nisso aí, de tentar estudar a moda e produzir e criar produtos. Beleza. E para a gente ir para o final aqui, deixa eu fazer uma pergunta então para a nossa audiência e poder ver o que tu recomenda para quem está querendo realmente empreender, pensar em fazer diferente e ter essa coragem que vocês tiveram de sair da multimarca e ir para a marca própria. Olha, conversar com pares, eu acho que é uma das melhores coisas que a gente, como empreendedor, tem para fazer. Porque quando tu conversa, tu te conecta com outras pessoas, né, que tenham as mesmas dificuldades que tu, e muitas vezes essas dificuldades para ti não são tão grandes para outras pessoas, né?
Então, a gente tem pessoas que a gente troca muita ideia, muita informação, e com certeza a gente pega muita coisa boa e eles pegam muitas coisas boas de nós também, né? Então, acho que tu trocar informação, tá em ambientes onde se fala disso, né? De inovação, de empreendedorismo e ter muita vontade também, porque quando tu vai empreender, não é no primeiro ano que tu vai dar certo, sabe? Tu tem que... É um caminho muito longo, assim, para tu realmente conseguir se solidificar no mercado, né? Legal. Então, é uma estrada, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? É verdade. O empreendedorismo é uma maratona. Tem que se movimentar, né? Tem que se movimentar. Legal isso. Beleza. Bacana, muito bom. Pedro, muito obrigado pela tua participação aqui, por ter tirado esse tempo para vir aí né, compartilhar com a gente essa trajetória de empreendedorismo e também inspiração. É isso aí, muito bom. Obrigado demais, Pedro. Eu Valeu que mesmo. agradeço o convite, estamos às ordens, como diz o comerciante. É verdade. Muito Maravilha. obrigado. Valeu. Valeu, Esse gente. é mais um podcast Central do Varejo.